semana apenas, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Então hoje, a gente vai entrar aqui em alguns minutos, mas é muito pouco diante de tudo que tem nesse capítulo. Muito bem, hoje, capítulo 4, a nossa quarta aula, Escola de Profetas, tem o tema Interpretando as Revelações, ok? Interpretando as Revelações. Nós já vimos aí, pode ir passando, nós vimos nas aulas anteriores que todo cristão, ele já está pronto, ele já tem tudo o que é preciso, né? Se você recebeu Jesus como seu Salvador e tem o Espírito Santo dentro de você, você já tem tudo o que é necessário para que você possa ouvir a voz de Deus, possa receber ali direções e palavras de Deus. Então, todo cristão, na sua maioria, já estão ouvindo a voz de Deus. Só que muitos não a reconhecem. Muitos não conseguem ter essa sensibilidade de entender e perceber que ali Deus está falando. E outros até reconhecem quando ele fala, mas não compreendem o que ele está dizendo. Quero aqui pedir perdão para os irmãos, né, do português, aqui tem muitos errinhos, erros até grandes, né, por exemplo, né, ele, quando fala de Deus, é letra maiúscula, lá na frente eu vi até que tem a palavra Deus com D minúsculo, já peço perdão porque eu escaneei, né, o livro ali e postei, e joguei para cá direto e o computador acaba trazendo esses errinhos aí, me perdoe. Vamos lá, compreender é o que é essencial numa interpretação. Muito bem, compreender o que Deus está falando, é o que a gente vai aqui, como interpretar, como que a gente vai conseguir ter esse discernimento, essa interpretação. Como foi dito anteriormente, são 3 os componentes de uma palavra profética. A revelação, quando Deus ele revela algo para você, você precisa estar ali com essa sensibilidade. A interpretação é o que nós vamos tratar hoje um pouco. O que ele quis dizer com isso? Porque às vezes há uma revelação, às vezes você entende que Deus falou algo, Deus te mostrou algo, mas você não conseguiu interpretá-la. Então, o segundo passo, primeiro a revelação, o segundo a interpretação, e o terceiro é a aplicação. Porque se Deus revelou algo, e se você te deu nessa interpretação, é porque Ele quer que você aplique isso na sua vida. Ele quer que você faça algo aí na sua vida com aquilo que Ele te mostrou, certo? Então tem que ter a aplicação. A interpretação é o componente básico, uma vez que envolve compreender o que Deus está dizendo. Muito bem. Então a gente entendeu que ouvir Deus é algo que todo cristão ele pode e deve estar ouvindo. O Espírito Santo está dentro de você. Deus é Espírito, Ele fala lá no seu espírito. Ele vai revelar coisas, mas é necessário saber interpretar. Aí entra numa pergunta que talvez muitos aqui já fizeram, e eu vou ser sincero com vocês, eu já fiz essa pergunta uma vez em oração para Deus, né? Que é o próximo slide ali. Por que Deus não fala claramente? Uma vez eu estava orando a Deus, né, no início do meu ministério, né, buscando a Deus aqui nas tardes da bênção, o culto ali com pouquinhas pessoas. Eu parei assim e falei, Deus, eu estou aqui trabalhando para o Senhor, estou aqui querendo que o seu nome seja glorificado, eu queria ver essa igreja cheia. E Deus, se um paralítico sair andando aqui, Deus, pronto, ia lotar a igreja rapidinho. Se acontecesse algo assim, ou se um anjo aparecesse aqui, já pensou um anjo ali sentado ali naquela bateria ali, aquela luz, e todo mundo sair comentando da cidade, gente, apareceu um anjo lá. Falei, Deus, por que eu usei esse termo? Deus, por que o Senhor não se exibe um pouquinho? Por que o Senhor não se mostra mais, né? Sabe, porque aí ficaria tudo mais fácil. Rapidinho a igreja estava lotada. Sabe, irmãos, eu já fiz essa pergunta, né? Que encaixa aqui. Por que Deus, às vezes, Ele não fala claramente? Por que Deus não faz isso? E a resposta que Deus me deu
é que ele não deseja que a igreja esteja cheia de curiosos, de pessoas que foram atraídas, sabe, por um sinal, por uma coisa sobrenatural, foram atraídas por isso. Ele quer pessoas que sejam atraídas pela presença dele, pessoas que o amam de coração e não amem simplesmente o que ele está fazendo. Sabe, irmãos, esta é a base para entendermos isso, né? Seria fácil demais se Deus aí chegasse, se manifestasse no meio da 1º de junho e a televisão filmando e aparecia Deus. Pronto, todo mundo, eu te aceito, Jesus. Mas não é assim que Deus faz, porque Ele não quer que pessoas simplesmente se entreguem porque viram algo. Ele quer que se entregue porque, sabe, sentiram e viveram pela fé e amam a Ele realmente de coração. É assim que Deus faz. E por isso que Deus não fala claramente, né? Vamos lá. Para constatarmos, como constatamos na aula anterior, Deus fala de maneira fora do comum. É interessante isso. Deus, ele não fala das formas, às vezes, convencionais. Deus fala de formas variadas e, muitas vezes, de formas mais loucas, mais diferentes. E há diversas razões para ele proceder assim. Uma delas foi delineada por um jovem profético de nome Eliú na história de Jó. Jó 33, 14 e 17. Diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem na sua cama, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com as suas advertências, para prevenir o homem das más ações e livrá-lo do orgulho. Deus fala de formas variadas. Deus age de formas variadas. É assim que Deus faz, é desta forma, né, que Ele quer. Por quê? Ele fala de um modo cifrado, ou seja, em enigmas, né, de uma forma ali, não claramente, de modo que temos que buscá-lo. Aqui está o segredo. Temos que buscá-lo para entender. Deus, ele, sabe, uma vez, já linkando aqui, não está aqui, mas você pode anotar aí, deixar aí nas suas anotações, né? Uma vez, Jesus estava ensinando através de parábolas. Multidões ali ouvindo aquelas parábolas. E sabe o que a multidão virou para os discípulos e falaram? Disseram assim, reclamaram para os discípulos, falaram assim, pede para o mestre parar de usar parábolas, porque a gente não está entendendo o que ele está falando. Ele fica falando em parábolas e a gente está boiando, a gente está entendendo. Pede para ele falar mais claro. Aí os discípulos foram até Jesus e falaram, Senhor, eles estão dizendo que não estão entendendo. Por que o Senhor fala em parábolas? Fala de uma forma mais clara. Aí Jesus respondeu assim, tem coisas que não é para todos. Tem coisas que é só para os discípulos, só para os íntimos. Por isso que ele não fala claramente, por isso que ele não se manifesta, como eu disse no início, porque tem coisas que é somente para aqueles que desejam de todo o seu coração. Tem alguém que deseja Deus de todo o seu coração? Então se prepara, porque Deus vai trazer grandes revelações para a tua vida. Busque a Ele, tenha essa sede, certo? Ele fala porque Ele quer revelar para aqueles que desejam. Aí nós vemos, né, o exemplo de Moisés, com esse título, Vire-se para ver. É aquele momento em que Moisés, eu preguei esse domingo, né, no outro domingo, foi o outro domingo? Acho que foi outro domingo que eu preguei sobre Moisés, aquele momento que ele vê uma sarça que estava pegando fogo e não se consumia. E diz o texto, né, que ele se volta para ver, ele se vira para ver. Então, o que nós podemos interpretar aqui nesse texto? Se não nos virarmos para investigar um fenômeno que Deus inicia, não ouviremos a sua voz.
Sabe, irmãos, aqui eu posso caminhar aqui e pensar contigo várias coisas. Deus está se movendo em alguma área, em alguma, sabe, em algo aqui na igreja. Igual este culto aqui da sexta-feira, nosso culto mais de Deus, que é a escola de profetas. Deus deu esse direcionamento com os PGs, para que a gente possa estar mergulhando e, sabe, indo para águas mais profundas. Deus colocou fogo ali na sarça. Agora, para que a pessoa ouça a voz de Deus, o que ela tem que fazer? Se virar. Se virar significa o quê? Dedicar uma atenção para aquilo. Dar as costas para as outras coisas. Tem muita gente que até ouviu falar, olha, sexta-feira, está vendo ali o nosso culto, a escola de profetas está uma bênção. E a pessoa ouviu, a pessoa percebeu que Deus está se movendo aqui, que algo está acontecendo aqui, mas ela não conseguiu o quê? Se virar, dar as costas. Ah, mas espera aí, sexta-feira é o dia que eu tenho para ficar em casa, descansando. Ah, você tem que dar as costas para o descanso e falar, eu vou para a igreja. Ah, sexta-feira é o dia que eu tenho para sair com os amigos, para ir na casa lá não sei de quem, para ir num cinema, para ir num shopping, para fazer algo. Se você não se virar e dar as costas para essas coisas e falar, eu quero mais da presença de Deus, você não vai mergulhar nessas águas profundas. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Hã? É o que aconteceu ali. Êxodo capítulo 3, do verso 1 até o 4. Eu escrevi ali, né? Transcrevi o que a Bíblia disse. Ele teve que se virar. Se não nos virarmos para investigar um fenômeno que Deus inicia, não ouviremos a sua voz. E aqui, já falando sobre a interpretação da voz de Deus, também. Porque às vezes o Espírito Santo começa a te revelar e te mostrar algo. Começa, sabe, a te dar um direcionamento para algo, sabe? Algo às vezes que é uma impressão que você tem. Você olha para alguém e fala assim, puxa vida, estou sentindo que aquela pessoa não está legal, estou sentindo que está acontecendo alguma coisa. Aí você tem que escolher, dar as costas para a vergonha, para a timidez, para o medo, dar as costas, às vezes, de outras coisas que poderia fazer e dedicar o tempo para orar naquele sentido, para conversar com aquela pessoa, de buscar em Deus uma palavra específica para aquela pessoa. Se você não der as costas para algo que Deus começou a te mostrar, ou não der as costas, e se virar, para olhar aquilo que Deus começou a fazer e dar as costas para as coisas do mundo, você não vai viver isso. E por último, dar as costas também para o pecado. Uma vida que não busca a santidade com Deus, a santidade em Deus, ela não vai ouvir a voz de Deus e não vai ter interpretações. Por quê? Porque Deus, o pecado faz um muro de separação. Então você tem que todo dia dizer não para a carne, dizer não para as paixões carnais, para o pecado. Se você não tomar essa decisão, não vai acontecer. Vamos lá. Mais um ponto falando sobre a interpretação. Por que Deus faz desta forma? Que Deus não fala claramente. Porque Ele deseja que haja uma interdependência e uma dependência. O que significa? Interdependência significa que nós dependemos um dos outros. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Você precisa do seu irmão que está do teu lado e ele precisa de você. Deus instituiu a igreja, por quê? Porque nós não somos seres independentes, que não precisamos do outro. Na igreja, um supre a necessidade do outro. Na igreja, ele tem um chamado e se move numa área apostólica, outro se move numa área pastoral, outro se move numa área de mestre, outro de evangelista. E então, a igreja, nas suas multiformas, vai sendo algo completo.
interdependência. Nós precisamos um dos outros. Então, às vezes, Deus ele dá a revelação para alguém, mas não dá a interpretação. Ele vai dar essa interpretação para uma outra pessoa. E assim os dois se completam. Por quê? Porque nós precisamos um dos outros. Não vivemos para viver sozinhos, mas nós precisamos viver como igreja. Amém? Interdependência é isso, dependemos um do outro. E a dependência? Todos nós dependemos de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Olha que coisa linda, Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é buscá-las, é buscar revelação, é encontrar. Deus é um Deus que se esconde. Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Né? Há um texto na Bíblia que fala isso, que Deus, ele se esconde. Mas ele não se esconde, não é porque ele não quer ser encontrado. Ele se esconde porque ele deseja que você o busque. Talvez você já ouviu aquela ilustração, né? Eu com o Samuelzinho, que está aí, né, lá em casa, todos nós, né? Ele gosta de brincar de esconde-esconde, está nessa fase, nessa idade de querer brincar de esconde-esconde. E como que a gente brinca? Eu poderia, qualquer um ali poderia se esconder de tal forma que ele nunca iria nos achar. Ia ficar horas procurando e não ia achar. Mas tem graça nisso? Se esconder para ele não nos achar? O gostoso é ser achado por ele. Então o que eu faço? A gente deixa assim o corpo aparecendo, né? Vai atrás da cortina, fica aquele volume enorme, o braço para fora. Aí rapidinho ele acha e é aquela festa de ser encontrado. Assim é Deus. Ele não se esconde para não ser encontrado. Ele se esconde para que haja a busca da nossa parte e que haja o encontro e essa celebração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a glória de Deus é encobrir, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é buscá-las. Gente, agora é importante entendermos que uma palavra de profecia mais segura. Qual que é a profecia mais segura de todas? A Bíblia é uma, né? Depois eu parei, quando eu copiei esse texto, né? Eu falei assim, não é uma, ela é a mais preciosa. Mas depois eu parei e pensei, não, é uma, porque o Espírito Santo é tanto precioso da mesma forma, né? Ali a Trindade, a palavra, Jesus, o Espírito Santo. Então, esse conjunto são as coisas mais preciosas. Então, é uma, porque tem o Espírito Santo, tem, enfim. Então, é uma das mais preciosas dádivas que Deus nos deu. A Bíblia. Por isso, irmãos, dos nossos valores inegociáveis dessa igreja, você sabe que nós criamos, né, valores inegociáveis, está na apresentação da nossa igreja aqui, nossa linha de trabalho. Uma delas é uma igreja biblicamente, né, alicerçada. Nós não fazemos nada que não esteja na Bíblia. Tudo que nós fazemos, pregamos, é aquilo que a Bíblia nos ensina. E dentro disso também, dentro desse ministério profético, dentro desse mover profético, dentro dessa escola de profetas, a nossa base é a Bíblia. Devemos ter em alta estima a palavra de Deus escrita e basearmos a nossa doutrina e os princípios de vida nela e não na profecia dada por alguém. Porque quando a gente começa a caminhar nesse tema do lado profético, sempre vai acontecer, né, pode acontecer, né, de pessoas se levantarem e quererem, né, estar ministrando como ofício do profeta. Eu reconheço que existe, mas se não estiver dentro da Bíblia, qualquer palavra, por mais que a pessoa diga assim diz o Senhor, para mim não é aceita. Porque a Bíblia é a base. Se estiver
de alguma forma, em contrário com a Bíblia e em contrário do que o Espírito Santo já tem me falado. São duas coisas importantíssimas. Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso e eu concordei e tomei isso para mim. Se chegar alguém e falar assim diz o Senhor, Deus está te mandando lá para a África. Se você fala assim, que eu nunca pensei nisso, eu nunca tive vontade nisso, eu nunca passou isso na minha cabeça, então aquilo lá não é de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele vai falar algo que ele já está falando no seu coração. Algo que já está sendo revelado. Puxa vida, eu estou com um desejo aqui queimando. A palavra vai vir confirmando algo que ele já está ministrando dentro de você. Porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar falando com você. Então, entenda isso. Então, gente, a palavra de Deus é a nossa base. Além disso, toda revelação profética que seja recebida tem de ser filtrada pela palavra de Deus escrita. Por isso, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa mergulhar na palavra, você precisa ser apaixonado pela Bíblia, você tem que ler a Bíblia todo dia. Porque senão você vai receber qualquer palavra e vai aceitar. Não, ela tem que ser filtrada pela palavra de Deus escrita. Qualquer interpretação profética que esteja em contradição com a Escritura tem de ser considerada incorreta. A Bíblia é a base que nos orienta e que nos limita numa profecia. O Senhor está dizendo que você deve ir para uma outra igreja. Está amarrado, já está cancelado já. A sua casa é esta aqui. Sabe, irmãos, Deus, ele vai sempre falar no nosso coração e vai junto com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? A profecia dada por alguém jamais deverá substituir ou ter maior importância do que a Bíblia, a palavra escrita. Agora eu estou vivendo debaixo daquela palavra que fulano de tal disse. Está amarrado. Você não tem que viver debaixo de palavra que ninguém falou, não. Você tem que viver debaixo da palavra de Deus para a sua vida, a Bíblia. Agora, pode vir uma palavra que vai confirmar o que você já recebeu de Deus, em espírito e pela Bíblia. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Estão pegando aí o mistério, né, gente? Certo? Então, a profecia dada por alguém jamais deverá substituir ou ter maior importância que a palavra escrita, para nos instruir e para questões de doutrina. E eu já vi tanta coisa por esse mundo afora, gente. Eu estava uma vez na Bahia. Eu fui lá com um amigo meu no estado da Bahia, numa cidadezinha do interior. Cidadezinha era Cícero Dantas. Alguém já ouviu falar da Bahia? Ih, tu conhece o Brasil inteiro, hein, rapaz? Tá doido? Você já foi lá? Passou perto. Cícero Dantas. Lá no fim do mundo. Eu fui lá, eu falei, vou para a Bahia, vou para a praia. Eu estava mais longe da praia do que eu estaria aqui em Minas, em Cícero Dantas, né? Eu acho que eram uns 500 quilômetros da praia, Cícero Dantas. Aí cheguei lá, estava com esse meu amigo, aí ele falou, olha, tem um grupo de irmãos que vão para o monte orar. Aí eu falei, que legal, vamos lá. Aí vimos algumas coisas lá que eu falei, sangue do Cordeiro, 2 casos. Um deles, um cara que disse assim, eu nunca mais vou rir na minha vida. Por quê? Porque eu nunca vi na Bíblia que Jesus riu, então também não vou rir mais. Aí dei risada, né? Fazer o quê, né? Primeiro a ignorância, porque em Salmos diz que Deus, ele ri, né? O próprio Deus, ele ri. Mas, enfim, sabe, é o que a gente está falando aqui. Às vezes alguém vem com alguma profecia, vem com essas profetadas mais doidas, e o cara toma aquilo como uma base, uma doutrina para a vida dele. Aí um outro caso lá, aí você me contou lá, né? Falou que uma vez estavam lá orando na vigília, lá naquela vigília, no monte e tal, daqui a pouco alguém levantou, olha, Deus está dizendo que tem pessoas que estão em pecado, porque elas estão dormindo de cueca, e se Deus voltar, e se você estiver de cueca, você vai ficar. Eu falei, o que tem a ver isso? Não pode, tem que dormir de calça comprida, porque se precisar, está pronto.
Ah, gente, aí, pior que tem alguns, fui eu, me perdoe, fui eu. Não fui eu não, foi alguém lá. Gente, né, sabe, irmãos, profecias assim, que querem instruir, querem, sabe, colocar doutrinas, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é um absurdo, isso aí é o que faz com que muitas igrejas não desejam e busquem esse mover profético, por causa desses besteiróis que acontecem às vezes. Mas eu louvo a Deus que aqui é uma igreja madura, amém? E que a gente pode mergulhar nessas águas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente, a gente tem que encerrar. Então, como que Deus fala? Simbolismos. Primeiramente, como nós vimos, a palavra de Deus. Agora, como que Ele pode trazer, indo diretamente aqui, quando você está orando? Primeiro, simbolismos. Primeiro simbolismo que Deus pode usar é a própria Escritura. De que forma? Às vezes com uma referência bíblica. Você está orando e de repente Deus te traz à memória algum versículo. Existem até alguns casos, eu já vi vários testemunhos disso, que a pessoa vem na sua mente uma palavra, um endereço, né, uma referência de um texto que ela nem sabe. Vem lá, Isaías, tal, tal. E ela vai lá na Bíblia e lê, e é uma confirmação do que Deus estava falando por o coração dele. Então Deus pode falar, e com referências nesse simbolismo, né, com a própria Bíblia. Eu já tive uma experiência com Deus a respeito disso. Algo não foi assim, mas foi algo interessante, né, porque eu estava num culto de oração, e eu estava ali clamando a Deus e pedindo a Deus uma resposta, e sabe, aquela dúvida ficava no meu coração, mas será que vai acontecer mesmo? Será que vai acontecer? E eu sei que eu estava sentado ali no banco, né, orando a Deus e com aquilo, quem manda de mim, Deus, me confirme se isso é mesmo. E eu do nada assim, né, não é uma doutrina, né, que você faz, né, tipo caixinha da promessa, você abre e faz assim, é aqui que Deus vai falar comigo, né? Isso aqui normalmente não funciona não, viu? Mas não foi essa a minha intenção. Eu simplesmente estava sentado ali, eu abri a Bíblia do nada, e quando eu abri, um versículo saltou aos meus olhos. Agora aqui, eu veio essa referência agora daqui na minha cabeça, não lembro qual foi a referência, mas era aquele momento em que estava escrito assim: e agora, você crer nisto? Aquilo ali veio Deus confirmando no meu coração, tipo assim, ei, para de questionar, você crê agora que eu estou falando contigo? O Espírito Santo falou comigo, através da Bíblia. Do nada abri aquele versículo, saltou aos meus olhos, agora, você crer nisto? Eu falei, amém, eu creio, Senhor. O Senhor falou comigo de uma forma especial, através da Bíblia. Amém, irmãos? Então começa aí, referências bíblicas. Aí ele coloca também, né, aqui como eu disse, é o livro, simbolismos contemporâneos. O que é isso? São alguns símbolos que não provêm da Bíblia, mas é retirado da vida da atualidade. Algum símbolo, você está orando e de repente vem algum símbolo, alguma imagem, sabe, de algo que não está na Bíblia. Por exemplo, vem a imagem de um carro em alta velocidade. Não está na Bíblia, porque na Bíblia, nem na época da Bíblia, nem tinha carro. Mas você teve aquele sentimento, aquela impressão, aquela visão de um carro em alta velocidade, e você vai agora buscar, né, a interpretação disso, mas de algo que não está na Bíblia. Enfim, retirado da nossa vida diária, da nossa atualidade. Né? Esses símbolos nos falam através do que eles representam na nossa vida diária, ou nas normas da nossa sociedade. Pode acontecer de uma impressão, de uma visão, de algo que está no nosso dia a dia. Depois ele fala sobre interpretando impressões. Deus frequentemente fala a muitas pessoas por meio de impressões no corpo. Isso aqui é muito comum quando nós estamos orando, né, principalmente para a cura divina. Né, o pastor Chris Valentin, aqui é ele, né, dizendo, muitas vezes sinto uma queimadura, uma sensação de dor, né, no ombro, em algum lugar, e ele percebe que Deus está querendo curar alguém dentro daquela área. Então, uma impressão que você sente no seu próprio corpo.
pode acontecer e Deus pode revelar e falar com você também através dessa forma, interpretando impressões. E simbolismo pessoal, né? É um outro tipo de simbolismo que do que Deus se vale é o simbolismo pessoal. Tais símbolos são comuns em nossa cultura, mas também têm um sentido especial para muitos, por fazerem parte da sua experiência pessoal. Em vários lugares, acontecimentos e objetos que têm um grande significado para mim, devido à minha experiência da minha vida. É interessante que dentro dessa questão do simbolismo ali pessoal, às vezes pode ser algo que para você não faz muito sentido. Uma vez eu li num livro, não lembro qual agora, que a pessoa ela viu como se fosse uma música, né, notas musicais. Para ela não fazia nenhum sentido, porque ela não se envolvia com música, não cantava, não estudava música, não fazia nada. Mas quando ela foi compartilhar com uma outra pessoa, aquela outra pessoa disse, não, meu marido, ele tem esse sonho de abrir uma loja de instrumentos musicais. Aí ele entendeu que Deus estava querendo fazer algo e confirmar algo na vida daquela pessoa. Então, às vezes, vai surgir coisas que para você não faz sentido, mas quando você compartilha com alguém, vai começar a trazer, né, esse sentido no geral. Vamos lá. Interpretações não são opiniões. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a pessoa ela vai querer, ela recebe, como eu disse, nesse mesmo caso das notas musicais, essa pessoa, eu acho que é um livro que eu li sobre isso, ele disse assim que quando ele teve essa visão, essa impressão de notas musicais, a primeira coisa que ele pensou é que Deus tinha um ministério de música para aquela pessoa. Olha, Deus vai te levantar para ser músico, para cantar ou para tocar. Só que ele não quis dar a sua opinião a respeito daquilo. Ele lançou apenas o que Deus mostrou e deixou que a pessoa mesmo falasse, para que ele não errasse trazendo opiniões próprias. Ah, olha, Deus está te chamando para um ministério de música. E o que era? O marido que queria abrir uma loja de instrumento musical. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes, com opiniões erradas, você pode atrapalhar tudo. Então, por isso, às vezes você mostra, é o segundo ponto ali, apenas você, né, evitando erros, você traz aquilo à tona e deixa, para que a pessoa mesmo abra seu coração e ela vai trazer algum direcionamento a respeito daquilo para que vocês possam orar. Isso tudo é muito sério. E eu termino aqui com mais uma experiência minha, né? Já estou encerrando, vamos terminar ali, né? Evitando erros de interpretações. Em outras ocasiões, Deus nos mostrará símbolos que aparentemente têm pouco significado. Entretanto, ao relatarmos o que vemos sem interpretarmos, os resultados são muitas vezes impressionantes. É o que eu falei, né? Ele também é um modo de minimizar a possibilidade de errar da interpretação. Simplesmente relatamos o que vimos, sem turvar a água com uma interpretação do qual não temos certeza. Sabe, irmãos, quando eu tinha meus 16 anos de idade, graças a Deus, eu nunca desviei da igreja, nunca saí da igreja, mas eu sempre gostei muito de música. E nessa época, né, eu já tocava teclado, tinha uma banda na igreja, tal. E na época, aquela época, né, de que todo mundo, né, os roqueiros moravam em São Paulo, lá o rock é muito forte, os roqueiros tinham aquelas cabeleiras enormes. Então, para não perder, eu tinha aquela cabeleira enorme, né? Meu cabelo vinha quase na cintura, vinha aqui nas costas mesmo, né? O único problema, que agora eu posso falar, né? A gente morre de rir, né? Que meu cabelo sempre foi ruim aqui em cima, né? Ele cresce para cima, assim, né? Ele não cai, né? Ele vai crescendo assim, né? Aí o que aconteceu? Aí eu fiz igual o Chitãozinho Chororó, só deixei para trás aqui. Ficou só aquele rabão, aqui em cima era curtinho. Ai, lá no meio das fotos antigas, você deve achar algumas fotos minhas assim, aquele cabelão assim, até aqui só atrás, aqui era curtinho, só que na época era moda. Alguém viveu essa época aí? Era moda. A maioria da turma usava, né, aqueles rabinhos assim, né, Chitãozinho Chororó, sertanejo. Só que eu era roqueiro, não era sertanejo não, eu gostava de um rock. A gente tinha uma banda lá que chamava
SOS 33. Esses dias mesmo, o pastor Renailton, ele tocava comigo nessa banda, daí eu fiz a live, ele me mandou para mim um recorte, se quiser eu te mando lá. No Jornal da Cidade, roqueiros de Jesus, não sei o quê, papapá. Que era uma coisa nova, ninguém falava isso, era pecado rock, né? E a gente já estava lá, já fazendo aquela barulhada lá em São Paulo. Mas, enfim, estou falando isso há 35 anos atrás, né? Em torno de 35 anos atrás. Passou um tempinho já. Mas, terminar a história aqui. O pastor Joel levou um missionário para fazer uma campanha na igreja. E esse missionário estava vindo da Assembleia de Deus e estava migrando para Quadrangular. Me falaram que ele já veio aqui em Divinópolis, na época do pastor Divino, fez algumas correntes aqui, algumas campanhas. Porque foi através do pastor Joel que ele entrou no ministério da Quadrangular e ficou um certo tempo, né, no ministério da Quadrangular. Mas ele era tremendamente usado por Deus em revelações e profecias, que era o pastor Ricardo Strobel. Alguém lembra desse? Alguém já lembra aí? Alguns aí me falaram que ele já teve aqui em Divinópolis, isso há 30 anos atrás. Uma das primeiras igrejas quadrangular que ele pregou foi lá em São José dos Campos, na igreja do pastor Joel. E, como eu disse, ele estava vindo da Assembleia de Deus e usado por Deus em profecia. Naquela noite específica, eu não toquei, mas eu fiquei na filmagem, igual está o Samuel ali, eu fiquei lá na câmera, filmando o culto. Imagina, vou começar a história do início. Eu fui com a minha mãe, a pastora Maria Amélia, no hotel buscá-lo. Aí eu estava sentado no banco da frente, minha mãe dirigindo, eu era menino, tinha meus 16 anos por aí, sentei no banco de trás. E o pastor Ricardo Strobel, eu lembro direitinho, quando ele entrou no carro, pode senhor, pastor, que jeitão, quando ele olhou para trás e me viu, com aquele cabelo desse tamanho, pastor que estava vindo da Assembleia de Deus, cheio de costumes, né? Ele me olhou, nem paz do Senhor ele não me deu. Ele olhou e falou assim, boa noite. Aí beleza, fomos para a igreja, estou lá filmando. Depois, o pastor Ricardo Strobel, a gente teve uma amizade, ele me contou o que aconteceu naquela noite. No meio da mensagem, o Espírito Santo tomou para trazer uma palavra, uma profecia, e foi uma das principais palavras proféticas assim que me levou para o ministério, né? E ele, então, quando ele recebeu, ele dizia que ele vinha sobre ele aquele manto, aquela unção, e ele sabia que Deus ia liberar uma palavra, mas não sabia muito bem para quem era. E quando ele vira para o meu lado, Deus direciona, que era para a minha vida. E era para quem? Aquele rapazinho cabeludo, que na cabeça dele, ele depois me conta, deve ser o maior tristeza no coração do pai e da mãe dele. Deve ser a maior tristeza, um rapaz com esse cabelo deve aprontar todas, deve ser terrível. Na cabeça dele, de assembleano, né, me olhando, veio isso. Aí ele me conta que quando ele começou a liberar a palavra, dentro dele estava assim, agora Deus vai descer a lenha nesse cara, agora Deus vai pegar ele de jeito, agora Deus vai acabar com ele, para ele aprender. Aí começou, meu filho amado, te escolhi desde o ventre, você é um chamado, vou te usar, e ver que as palavras mais lindas, eles falando e ele dentro dele, sem entender nada, sem entender nada. Depois ele me conta essa história, ele fala assim, Samuel, a primeira grande lição que eu recebi na igreja quadrangular foi através de você, de não julgar a aparência. E ali Deus realmente falou algo tremendo. Eu acho que eu tinha até isso escrito, não tinha, Sara, você lembra? Eu escrevi, porque eu filmei, né? Estava filmado, aí eu transcrevi. Nem sei onde é que está, deve estar em algum lugar lá, né? Eu escrevi toda a palavra profética dele e guardei para mim, porque a partir dali o meu coração começou a queimar para o ministério. Né? Nos meus 15 para 16 anos, com 17 anos fiz o ITQ, me formei com 18 e ingressei no ministério. O que eu quero dizer com isso? Se ele tivesse um erro de interpretação, ele poderia ter acabado completamente com o meu ministério. Você já parou para pensar num negócio desse? Se ele chegasse e falasse na carne, Deus está te chamando para um acerto,
eu estava ali. Como eu disse, eu nunca desviei. Eu tinha um jeitinho meio estranho, cabeludão e tal, mas, gente, vou contar outra não é pecado não, né? Mas é outra que eu aprontei. Porque nessa época, hoje vira comum, né? Mas nessa época, era a coisa assim, mais horrível do mundo, era duas coisas, que era uma coisa assim terrível, né, que ninguém aceitava. Era tatuagem, graças a Deus eu nunca fiz, e outra era brinco. Hoje tem muito homem que usa, muito crente que usa, tem até pastor que usa, e aí vai, né? Não quero entrar nessa questão. Mas naquela época, na igreja era quase, não era aceito de jeito nenhum. Mas no meio musical, eu achava bonito demais, eu era doido para usar um brinco, né? O que eu fiz? Não tinha coragem de furar a orelha, arrumei um brinco de pressão. As mulheres conhecem aqueles brincos de pressão? Que só dá aquele aperto aqui, pá, dói pra caramba, fica aqui apertando a orelha fica até roxa. Aí eu apertei, coloquei e tal. Aí eu estou chegando em casa e quando meu pai me vê, sabe que meu pai, ele nunca, isso é uma outra bênção, meu pai, ele nunca, por exemplo, tive essas fases, como eu disse, eu nunca desviei, mas eu tinha essas fases que eu queria cabelo comprido, queria usar brinco, queria tocar na banda de rock, negócio todo. Meu pai, ele nunca, sabe, vamos dizer assim, me humilhou, me discriminou. Ele não pode não ter apoiado muita coisa, mas ele nunca foi desses que, por isso, eu louvo a Deus, né? Por isso que eu estou na igreja, né? Porque normalmente o filho de pastor ele acaba se rebelando por causa de tanta coisa que vai perseguindo, que vai pegando no pé. Meu pai nunca fez isso. Mas nesse dia, ele não falou nada. Eu só vi ele já era branco, ele foi ficando mais branco ainda, começou a se segurar assim, eu falei, ele vai desmaiar. Aí eu puxei, pai, peraí, pai, isso aqui é brincadeira, arranquei, é brincadeira. Ele, que isso, meu, que é isso? Não, é só uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, joguei fora lá. Quase matei o velho, meu Deus do céu. Ai. Mas, vamos terminar, né, gente? É a gente entender que é muito sério. Tudo que nós falamos, tudo que nós ministramos pode definir destinos, podem mudar destinos. Irmãos, é sério no sentido que uma palavra errada pode afetar, e a gente tem que ter, então, muito zelo, muita responsabilidade. Mas sabe o que é pior do que uma palavra errada? É você omitir também de fazer algo. Você, eu não vou falar nada. Ou como eu disse, naquela noite, através daquela palavra do pastor Ricardo, a minha vida foi direcionada para outro rumo. Foi direcionada, eu falei, Deus, eu vou entrar no ITQ, eu vou fazer curso de teologia, eu vou buscar um ministério. E hoje estou aí, 50 anos de idade, pastoreando essa igreja maravilhosa, podendo dar continuidade que meu pai começou, porque alguém teve a ousadia e se deixou ser um instrumento nas mãos de Deus para liberar uma palavra. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Às vezes não é aqui na igreja, às vezes é lá na sua casa, é lá no seu trabalho, em algum lugar. O Espírito Santo, Ele quer te usar. Fala, Tindinha. Foi assim, a minha irmã, 2015, novembro de 2015, ela faleceu. Ela deu problema na coluna, ficou lá no Hospital do Câncer e faleceu lá. E na véspera que ela morreu, eu lá, acompanhando, ajudando, olhando, ia lá de tarde, ficava lá com ela, passava a noite lá. Quando foi uma tarde lá, e eu sempre orando, sempre orando, sempre orando. Aí, assim, mais para tarde, eu orando e falei com ela assim, receba a cura, fica curada em nome de Jesus, fique em paz, receba a cura, ela lá, como diz, nas últimas, sabe? E eu falei assim, com tanta assim, boa vontade, com firmeza mesmo, sabe? Receba a cura, fique em paz,
fica curada em nome de Jesus. Fui falando assim, sabe? Numa tarde. Passou a outra tarde, na outra tarde já faleceu. Mas eu não entendi por que eu estava falando aquilo, não. Eu estava falando com vontade de falar, mas eu não estava entendendo. Mas eu queria falar. A cura dela que ela recebeu foi essa. Então, isso era Deus me mostrando que aquele sofrimento dela, na carne, que ele ia passar. Ela já entregou a vida dela já há muitos anos. Então, eu falando assim, eu vi nela daquele jeito, assim, como diz o outro, morre, não morre, e eu falando isso com ela. Aí, depois que eu fui entender, a cura era essa. Então, isso que o senhor está falando, isso já aconteceu demais comigo. Tem horas que Deus, o Espírito Santo manda a gente falar, a gente fica com medo. A gente fica pensando, será que isso é da minha cabeça? Será que eu estou inventando? Mas tem hora que a gente fala até querendo falar sem entender. Isso acontece. Então, a gente tem que se colocar à disposição do Espírito Santo, porque ele fala mesmo. Amém. Aleluia. É isso aí, gente. É deixar Deus te usar. Não é uma coisa, é só ter sensibilidade e ser esse instrumento nas mãos de Deus. Você pode ficar de pé um pouquinho? Se tiver uma música, um fundo de oração, uma música bem espiritual para a gente, e a gente fechar aqui. Sabe, eu queria que, nós temos aqui 5 minutinhos, queria que você orasse a Deus agora, dizendo, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Sabe, irmãos, isso aqui não é algo exclusivo de um pastor, de um missionário. Isso é para toda a igreja, para todos nós. Basta você buscar isso com muita responsabilidade, com muito zelo, mas também, sabe, se entregando para isso, para Deus te usar. E que Deus te use, talvez ainda nessa noite ou nesse final de semana, talvez no seu trabalho, na sua casa, entre amigos. Que Deus te use nessa semana, até sexta-feira que vem. Que nós possamos ouvir testemunhos como a Tininha deu aqui, porque pode ser, às vezes, a última oportunidade que aquela pessoa tinha para ouvir aquela palavra. Ela morreu no outro dia. Era a última oportunidade. Se ela não liberasse a palavra naquela hora, não daria mais tempo. Que nós não venhamos deixar